Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra online de planejamento patrimonial da família. Um prazer ter vocês aqui com a gente, viu? Hoje a gente vai falar sobre como impedir que o seu filho seja rebaixado de classe social, como impedir que ele passe pelo processo de inventário que dilapida o seu patrimônio. A ideia aqui hoje é apresentar para você um ato de amor, um ato de paz para com seus filhos, essa é a nossa missão na palestra aqui de hoje. Eu vou colocar um slide aqui. Ao invés de receber herança, o seu filho ele vai ser rebaixado de classe social se você não souber do que eu tenho para te falar aqui hoje. Bom, pessoal, parece até mentira, né? Mas é pura verdade. Porque ao invés de receber herança, o seu filho ele pode sim ser rebaixado de classe social. Se você não entendeu de uma vez por todas o que é um inventário e como que isso detona o patrimônio da sua família. E também que existe uma solução lícita para você, para que isso não aconteça. Bom, a ideia aqui é fazer com que essa desinformação, essa falta de acesso à informação que empobrecia a família, que ela acabe. Quando a gente fala em inventário, por incrível que pareça, ainda é algo novo aqui no Brasil. O inventário, ele é aquele procedimento que quando a pessoa falece, os filhos dela, ou os herdeiros, têm que fazer para poder acessar aquela herança. Vamos lá entender agora como é que isso funciona, disso tudo que eu estou falando até agora. Bom, a primeira coisa que vocês provavelmente estão se perguntando é, afinal, quanto que custa exatamente o inventário, então, Quanto que vai custar isso para os meus filhos, se eles precisarem fazer? Outra pergunta que o pessoal sempre faz, quem que ganha com o inventário? Porque se é tão caro, esse dinheiro está indo para alguém, Tem muita gente que não quer que você saiba disso porque tá ganhando com isso, Então, outra coisa que eu quero acabar é com o argumento que o pessoal fala. É só vender um dos bens para pagar o inventário. Imagina, gente, que alguém que vai pegar o fruto de cada gota de suor que escorreu da sua testa, você passou a vida inteira trabalhando, foi lá, se dedicou para constituir esse patrimônio para os seus filhos, daí a pessoa vem e fala, é só vender um dos bens que você construiu para pagar os custos do inventário. E agora vem uma pessoa e fala para você, é só vender um dos bens para pagar os custos do inventário? Isso não te dói? Não incomoda? E se tiver um único imóvel? O que vai fazer? E se for a casa que o seu filho mora? O que faz? Não dá, Ainda mais sabendo que tem outra forma, que tem uma outra saída muito mais viável. Gente, eu vou passar um exemplo aqui de uma família que passou pelo meu escritório e que teve várias outras bem semelhantes a ela. Eu mudei os nomes, é claro, mas é só a título ilustrativo mesmo para vocês. Então, vou pôr aqui uma família. Tem o Júlio e a Rosana, que são os pais do Rafael. O Júlio e a Rosana, ao longo de toda a vida deles, tudo que eles constituíram foi um apartamento. Até que um dia o Júlio e a Rosana passaram a não estar mais aqui. Coube, então, ao Rafael, para poder passar do nome dos pais para o nome dele, ele tinha que fazer o inventário, para inventariar esse imóvel. O que o Rafael não sabia, e que provavelmente você também não sabe, é exatamente quanto que é o custo desse inventário. Então, olha só, pelo que o Rafael teve que passar. Esse imóvel, ele foi adquirido pelo Júlio e pela Rosana há 20 anos pelo valor de R$300 mil. Hoje, depois do boom imobiliário, esse imóvel ele passou a valer R$1 milhão no valor de mercado. Com relação às despesas envolvidas, só de imposto são R$40 mil para fazer esse inventário.
Só o imposto já é tudo isso, né? E ainda tem que pagar à vista, né? Mas não é só o governo que ganha, tem mais gente que ganha com isso também. Por exemplo, o advogado. Levando em consideração a tabela da OAB aqui do estado de São Paulo, que é onde que eu tô, se o advogado cobrar menos do que 8% sobre o valor do patrimônio para fazer um inventário, ele está cometendo uma infração ética. E se tiver briga, se tiver litígio, esse valor sobe para 10%. Vocês sabiam disso? Que se o advogado cobrar menos do que pede a tabela da OAB, ele pode perder a carteirinha de advogado dele, aquela lá que a gente ralou bastante, estudou para o exame da ordem e estuda até hoje, né? Pois é. Se ele fizer isso, se ele cobrar menos do que a tabela da OAB, ele pode sofrer, ele está cometendo uma infração ética. Então, nesse caso, ficaria R$80 mil esse valor. O cartório também ganha, o cartório de notas, né? Ficaria por volta de uns R$5 mil para fazer a escritura desse inventário. Fora, né, aqueles outros cartórios que servem para emitir todas as outras certidões que são necessárias em um inventário. Isso daí totalizaria, na média, uns R$2 mil de certidão. E não para por aí, né? Tem o cartório de registro de imóveis. Também custaria ali por volta de uns R$5 mil para fazer o registro desse imóvel, para tirar do nome dos pais e passar para o nome dos filhos. Então, vamos somar aqui. Porque geralmente as pessoas não somam isso, né? Elas até sabem que tem que pagar, né, o inventário, mas nunca sabem exatamente, nunca fizeram essas contas, né? Então, olha, quanto é que dá? R$132 mil de custo. E para quê? Né? Para nada, só para passar do nome do Rafael um bem que já era dele, né? Porque os pais falavam para ele a vida inteira, né? Isso daqui é tudo seu, um dia isso aqui vai ser tudo seu. Mas para o Rafael não foi bem assim. Sabe por quê? Porque o Rafael, ele não tinha esse dinheiro, né? Ele não tinha esse dinheiro de forma líquida, né? De bate-pronto, assim, para pagar todos esses custos. Tudo o que essa família tinha era um único imóvel que foi adquirido por R$300 mil só. E com o tempo ele se valorizou e passou a valer R$1 milhão. Só que isso não significa que essa família tem a capacidade econômica de ter separado ali R$132 mil no banco. E nem pode ser no banco, aliás. Tem que estar na mão do Rafael, porque se tiver lá no banco no nome dos pais, vai ter que ir para inventário também e vai ficar bloqueado. Então, a perda patrimonial, contando só isso aqui, né, já vai levar 13% do seu patrimônio, né? E aí pensa aqui comigo, quanto vale o seu patrimônio no valor de mercado hoje? Pensou? Aí, tá na sua cabeça? Calcula quanto que é 13% desse patrimônio. Aí você pensa, o seu filho, ele tem na mão dele, limpo ali, líquido, na mão dele para pagar essas despesas de inventário, esses valores que refere a 13%? Se tiver, perfeito, essa vai ser a sua perda patrimonial com o inventário. Mas tem que estar na mão dele, não pode estar lá na sua conta bancária, porque senão ele não vai ter acesso a esse dinheiro para pagar o inventário, porque esse dinheiro ele tá lá na sua conta, ele também vai ter que passar pelo inventário. Bom, vamos lá. E se ele não tiver? O que o Rafael tem que fazer para conseguir, né, fazer esse inventário? A solução é vender o imóvel. Ou seja, para ser dono daquilo que os pais construíram, ele vai ter que se desfazer daquilo que os pais construíram. É muito contraditório, né? E isso ninguém te conta, que seus filhos vão precisar passar por isso. Que só o saldo do que restar, depois de descontada todas aquelas despesas, é que vai para o seu filho. Mas, né? Mas vender um imóvel que está passando por um processo de inventário
também não é nada tão simples assim, né? Quando você compra um imóvel, o que você quer? Você quer fazer escritura de compra e venda, pegar a chave e entrar no imóvel, né? Só que o cara que vai fazer isso aqui, né, de comprar esse imóvel, ele não vai pegar a chave e entrar, porque o Rafael mora lá nesse imóvel, né? Quem que aceita comprar um imóvel nessa situação? Que não dá para fazer escritura de compra e venda de imediato e nem pode pegar a chave e entrar? Geralmente, quem aceita esse tipo de situação é um investidor. E esse é um cara que topa comprar um imóvel que está sendo inventariado, ele topa também adiantar ali, dar um sinal de 132 mil reais para o seu filho pagar as custas do inventário. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é um investidor, e se ele é investidor, ele compra o imóvel com um deságio, um desconto, porque ele está correndo um risco, né, de comprar um imóvel sem escritura. Então, ele vai comprar abaixo do valor de mercado. E esse deságio, ele gira em torno de 20%. E pensa bem, né? O seu filho ele vai ter que fazer tudo isso, tomar todas essas decisões em 60 dias do falecimento dos pais dele, né? Esse é o prazo para você fazer um inventário sem multa, né? Multa do imposto da herança. E você acha que ele vai estar com cabeça para isso? Para tomar uma decisão mais acertada? Ele vai estar no luto ainda, né? Ele não vai nem estar pensando direito. Então, esse imóvel de R$1 milhão, ele vai acabar sendo vendido por R$800 mil, com aquele deságio de 20%. Aí, quando ele vende o imóvel que está sendo inventariado, tem o tal do ganho de capital, né? E não é só o governo do estado que cobra imposto de herança, não. Aqui também tem o governo federal, que ele vai ganhar 15% sobre a diferença entre 300 mil, que foi o valor que os pais do Rafael compraram o imóvel, né? E R$800 mil, que é o valor que o Rafael vendeu esse imóvel. Ou seja, vai incidir 15% sobre o valor do lucro que se teve com essa venda, né? Essas informações muita gente não tem acesso, ninguém faz essas contas, né? Então, vamos retomar as contas aqui. Agora que você somou o ganho de capital, ele vai dar R$75 mil esse ganho de capital, o que vai totalizar um custo total do inventário de R$207 mil. Só que aqui a gente não está subtraindo de R$1 milhão, né? Agora a gente está subtraindo de R$800 mil, que foi o valor da venda. O saldo final na mão do Rafael vai ser de R$593 mil. Isso representa uma perda patrimonial de 40%, que totaliza um valor de R$407 mil a menos no patrimônio dele, né? O Rafael, ele mora em um apartamento, por exemplo, aqui em São José, ali na região do Jardim Aquários, R$1 milhão e ele vai ter que vender por R$800 mil. E aí ele coloca no bolso dele só R$593 mil. Você acha que ele vai continuar morando no mesmo prédio? Não vai, né? O Rafael, talvez ele não more nem no mesmo bairro, nem na mesma região. Ele vai ter que morar em outro lugar, mais simples, com certeza um lugar muito bom, mas ele vai ter que ser rebaixado de classe social. Não precisa ser assim. Existe um caminho lícito, um caminho bom é um caminho que é possível evitar que o inventário aconteça e se torne uma desgraça na sua família. Evitar que a família tenha aquela dilapidação enorme do patrimônio que eu mostrei aqui. Explicar exatamente como a gente faz isso acontecer. Como que isso acontece, como se evita o inventário, como que impede que o seu filho precise passar por isso. Você precisa entender o seguinte: quem não tem vida eterna não tem que ter patrimônio em nome próprio. Se você não vive para sempre, você não tem que ter patrimônio no seu nome. Porque se você tiver bens no seu nome, você vai deixar um problemão para os seus filhos.
E como que faz isso, então? Isso se faz por meio de uma empresa que não faz nada, né? Aí vocês podem até me perguntar, poxa, Fernanda, mas o que é isso, então? Uma empresa que não faz nada, isso é lícito, né? Não tem nenhum esquema, ou algo do tipo, mas é óbvio que não, né? É uma empresa autorizada por lei a existir sem realizar atividade econômica nenhuma. A atividade econômica que ela vai exercer em tese é uma ficção jurídica, mas autorizada por lei. E isso não é recente, gente. Isso existe desde 1976, quando entrou em vigor a Lei das Sociedades Anônimas. E por isso que os bilionários constroem toda a sua fortuna sem jamais precisar passar por um inventário. E como é que faz? Hoje, a pessoa tem um imóvel que está no nome dela. E aí, o que é que a gente faz? A gente pega esse imóvel, que está no nome dele, né, da pessoa, e coloca dentro de uma empresa. Por quê? Porque a empresa não morre. Essa empresa, ela vai funcionar como um cofre, né? E aí, a diferença é o seguinte. Deixa eu só adiantar os slides aqui um pouquinho. Isso. A diferença é o seguinte. Que ao invés da pessoa ser dona do imóvel, o cofre é que passa a ser dono do imóvel. O imóvel passa a estar dentro desse cofre. E o que muda? O que muda é que a pessoa é dona do cofre. Ou melhor, a pessoa é dona da chave do cofre. E isso que é bacana, né? Porque a gente consegue construir um sistema que funciona como um gatilho. E o que é esse gatilho? Ela pega a chave do cofre, porque a chave do cofre é dele, ele manda, desmanda, faz o que ele quiser lá com o que tiver dentro do cofre. Aí ele constrói um patrimônio que funciona como gatilho, e nesse gatilho a gente já transfere a propriedade para os filhos. Mas não é uma propriedade imediata. Não é uma propriedade com os pais em vida. A chave do cofre, ela só passa para os filhos quando os pais vierem a faltar. Ou seja, tá lá todo o controle desse cofre na mão dos pais. E por que ele é um sistema de gatilho? Porque no dia em que essa pessoa falece, o gatilho dispara e não precisa de autorização de juiz, não precisa de ajuda de advogado, não precisa de cartório, não precisa de ninguém. Automaticamente, os filhos passam a ser donos do cofre. E aí, os filhos, no dia em que o pai não estiver mais aqui, não vão precisar mais fazer inventário. Os filhos já vão ter acesso, já vão ser donos desse cofre. E dentro desse cofre está todo o patrimônio da família lá protegido. É exatamente assim que isso funciona, tá bom? Nesse sistema, é importante você perceber o seguinte. A partir do momento em que a pessoa coloca tudo dentro desse cofre, de cara o sistema já funciona. Inclusive, não é só para quem quer evitar o inventário, mas também para aquelas famílias que têm negócios, que têm empresas comerciais, porque esse sistema ele representa uma proteção muito grande, uma proteção patrimonial muito grande. Então, aquela família que está preocupada com uma futura ação trabalhista, com uma ação fiscal que pode vir lá para frente, ou qualquer coisa do tipo, e preocupada se essas ações elas podem atingir o patrimônio pessoal dessas pessoas, essa preocupação ela desaparece. E isso, melhor ainda, ela desaparece de forma lícita. É fato, gente, que a pessoa que já está cheia de dívidas, com bem penhorado e tudo mais, aí sinto muito, isso daqui não vai atender essa pessoa. Porque esse sistema ele não se presta a defender o ilícito, né? Ele se presta a defender a família brasileira que quer fazer ali um planejamento sucessório e uma proteção. O que garante a licitude desse sistema é, primeiro, não é ter tese. A gente não trabalha com um sistema que coloque em risco
o cliente, né? Nem o patrimônio do cliente. Pelo contrário, a gente trabalha com um lema que é de ter 110% de proteção do cliente. Segundo, o poder, ele vai continuar tudo na mão dos pais. Porque os pais são os donos do patrimônio, né? Se ele quiser vender, emprestar, doar, alugar, dar em fiança, ele pode fazer o que ele quiser, porque é tudo dele. Ele pode tudo. Ele continua conseguindo fazer tudo o que ele faz hoje, sem depender da assinatura de ninguém, nem dos filhos, não depende de assinatura de ninguém para nada. Ele tem livre iniciativa para fazer o que ele quiser. Ele, inclusive, ele consegue desfazer tudo isso. Se ele deseja fazer esse sistema, depois ele se arrepende. Ele tem esse direito ao arrependimento, ele consegue fazer isso. E quando não precisa da assinatura de ninguém, nem dos filhos, para fazer o que você quiser, você também tira da jogada aqueles terceiros. E quem que são os terceiros? Os terceiros são os genros e as noras, né? Mas vamos voltar aqui para as contas. Esse sistema, né, ele traz uma economia tributária absurda se for comparada com o inventário. E a gente vai mostrar aqui que economia que é essa. Eu te mostrei aqui quanto que custa para fazer um inventário no Brasil, né? Agora eu vou colocar aqui como é que esse sistema funciona. Lembra do inventário? O total de gastos de R$207 mil, né? E nesse sistema, o imposto vai incidir em 4% também. Mas ele só vai incidir sobre, não vai ser mais sobre R$1 milhão, ele vai ser sobre o valor de aquisição, que é o valor de R$300 mil que eu comentei lá. Então, olha só, ele cai de 40 mil para 12 mil reais esse imposto, uma diferença muito grande, né? E os honorários? Num sistema desse, de um imóvel, ele não ficaria mais do que uns 17 mil reais, ou seja, cai de 80 mil para uns 17 mil reais. Também uma diferença bem grande. Com relação ao cartório de notas, não tem custo, porque não vai ser preciso mais uma escritura pública. Também não vai ter custo com as certidões de cartório, né? Já com o registro de imóveis, aí tem, mas também não é sobre o valor de mercado, é sobre o valor de aquisição. O que daí cai mais do que menos da metade, de 5 mil cai para R$1.500. Também não vai ter ganho de capital, porque o valor levado em consideração é o valor que o imóvel foi adquirido. Então não tem lucro. Então, e tudo isso é autorizado por lei, inclusive. Olha a diferença entre o sistema de inventário, que custa R$207 mil, para esse sistema, né, no exemplo hipotético que eu trouxe aqui do Júlio, da Rosana e do Rafael, que ficaria R$30.500. A diferença financeira é gritante. Ela chega a R$176 mil, R$76.500. Ela representa 85% a menos do que o inventário. Mas, para mim, a diferença, a maior, né, diferença, a principal diferença é a perda patrimonial zero. Mas aí você pode até me perguntar, mas se um custa 207 e o outro 30 mil, de qualquer jeito vai ter uma perda patrimonial, não é mesmo? Mas não é isso. O seu filho, ele vai receber exatamente o mesmo imóvel de R$1 milhão. Ele não vai precisar pagar mais nada por isso. E sabe por que a perda patrimonial é zero? Porque o sistema cabe no seu bolso. Porque uma coisa é o seu filho, sem acesso a nada, né? Ele ter que pagar R$207 mil do bolso dele. A outra coisa é você arcar, né, com R$30 mil de uma forma parcelada, de uma forma planejada. Você consegue, né, pagar por esse valor, porque cabe no seu bolso, porque é dado um passo de cada vez até que se construa todo um sistema de proteção patrimonial. E vocês devem estar curiosos aqui, que eu estou falando bastante, mas não falei o que é ainda. Esse sistema, ele tem nome e sobrenome, ele se chama holding familiar. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? E para mim, gente, o mais importante não é você entender o nome, porque
até um nome em inglês, né? Ele não diz exatamente o que é, mas para mim o mais importante é o que a gente tá tendo aqui agora. É você entender o sistema como um todo, né? Como que ele funciona, a operação de gatilho, que você assegura a manutenção do poder sobre tudo. Vocês acham, por exemplo, que a família Odebrecht, eles dominam esse assunto? É claro que não, né? Mas eles sabem dos efeitos, eles sabem sobre esse sistema. A holding familiar, ela não é uma empresa apenas, né? Ela é todo um sistema. Ela pode até ter uma empresa ou até mais, não importa. O importante é ela atender a sua realidade específica e a da sua família. Ela é construída sob medida. Não existe, por exemplo, duas holdings iguais. Ela é elaborada de acordo com o seu patrimônio, de acordo com a sua família, de acordo com as suas necessidades, com a sua realidade. Na grande maioria dos casos, ela só tem uma empresa, uma pessoa jurídica apenas. Mas o importante é você entender que não é a montagem de uma pessoa jurídica que resolve o seu problema. É a montagem de todo um sistema que resolve. Você pode até se perguntar, né? Será que isso funciona? Será que isso é lícito? Eu não conheço ninguém que tenha tido uma, né? Será que alguém que eu já ouvi falar tem esse negócio aí que eu tô falando? Tá bom demais para ser verdade. E a resposta que é bem simples, né? Quais as famílias que teriam mais a perder com o inventário? As famílias dos bilionários, né? E é por isso que todos eles têm holding. Sabe esse moço aqui? Vocês sabem quem que é? Ele é o Norberto Odebrecht. Ele foi o fundador da construtora Odebrecht. Ele faleceu deixando uma fortuna de 14 bilhões de reais. Isso que ele tinha declarado, né? Se ele tivesse que fazer o inventário, só de imposto ele teria que pagar 1 bilhão, ele não, os herdeiros deles, né? Teriam que pagar 1 bilhão e 200 mil, quase mais de 1 bilhão de reais de imposto. Só que isso não aconteceu. Da mesma forma, não aconteceu também com o Antônio Hermínio de Moraes. Ele era o fundador do grupo Votorantim. Ele deixou uma fortuna de 15 bilhões e meio de reais. Se ele tivesse que fazer inventário, ele teria pago 1,2 bilhão de reais. E o grande conhecido aqui, né, Roberto Marinho, do Grupo Globo, quando ele faleceu, ele deixou 30 bilhões de reais. Se houvesse inventário, só de imposto a família dele teria que pagar 2,4 bilhões de reais. E alguém já ouviu falar do inventário do Roberto Marinho? Óbvio que não, né? Bilionário não passa por isso, gente. Sabe quem que passa por isso? É o cara que enriqueceu. Por exemplo, Gugu Liberato, Agnaldo Timóteo, Chico Anísio. Eles faleceram e deixaram aqui as suas famílias sofrendo com o inventário. Por quê? Porque eles não nasceram em berço de ouro. Eles foram construindo seu patrimônio durante a vida. E não fizeram um planejamento ali durante a vida. Não foram bilionários como esses caras aqui que eu tô mostrando. Aliás, iguais a eles tem mais um monte. Por exemplo, eu trouxe alguns aqui. O Roberto Civita, do Grupo Abril. O Moise Safra e o Edmond Safra, do Grupo Safra. O Samuel Klein, das Casas Bahia. O José de Alencar, o ex-vice-presidente, né? Ele é dono do Grupo Coteminas. A Dirce Navarro de Camargo, da Camargo Correia. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa. Se você tiver alguma dúvida da plausibilidade, da licitude desse sistema, eu vou falar uma coisa para vocês. A Dirce Navarro de Camargo, quando ela faleceu, ela deixou para suas filhas uma fortuna. Eu não sei se vocês lembram, mas quando teve aquele escândalo do Petrolão, sabe? A Camargo Correia, ela estava envolvida. Só que ela acabou fazendo um acordo de leniência, né? Nessa época, a Renata Camargo, que é a herdeira da Dirce Camargo, ela comprou um apartamento lá na ilha de Manhattan,
no Central Park, no prédio que é considerado o mais caro do mundo. Vocês ouviram falar no jornal qualquer questionamento dizendo que isso estava errado? Não teve questionamento, porque foi tudo feito de forma lícita. O legal desse sistema é a possibilidade de fazer tudo isso às escâncaras. Aliás, tem que ser assim, não vale se não fosse assim, entendeu? Não é para ser feito escondido, não é para mascarar nada, não é para esconder nada do governo. Tudo isso é feito com o governo sabendo de tudo, com ele tendo plena ciência, é tudo declarado. Então, se você está querendo camuflar, né, esconder patrimônio, não me procure, por favor, porque eu não tenho a solução para você. Esse sistema aqui é para ajudar a família brasileira que não precisar passar pelo inventário. E é para isso que esse sistema serve. É para isso que a gente coloca a gente se coloca à disposição. O nosso interesse aqui é um interesse digno, né? Trabalhar com essa dignidade é o que rende todos os nossos frutos que a gente precisa na vida, né? Deixa eu colocar aqui no slide. O que fazer diante da certeza do imposto sobre a herança aumentar? Porque ele vai aumentar, gente. Isso eu te asseguro, ele vai aumentar com toda certeza. No Brasil, existe uma regra de competência para... Deixa eu ver aqui está. No Brasil, existe uma regra de competência, né, que diz que o Senado é quem fala qual é o máximo de imposto que vai ter no Brasil. Hoje, está em vigor, desde a resolução de 92, ela estabelece que o máximo permitido de um imposto na herança é de 8%. Né? Aqui no estado de São Paulo, que é onde eu tô, ele ainda cobra 4%. Mas já tem 18 estados que cobram o limite, que é 8%. Por isso daí eu não tenho dúvida, né? Do estado de São Paulo aumentar de 4 para 8, isso vai mudar já já. Porque já tem uma proposta tramitando, inclusive na Câmara Estadual, para aumentar esse imposto para 8%, e com certeza vai aumentar, para se igualar aos outros estados, né? Inclusive, essa proposta ela já passou por aprovação de uma das câmaras e agora só falta outra, né? Então, mais cedo ou mais tarde, isso vai acabar acontecendo. Pode estar acontecendo agora, inclusive, enquanto a gente está conversando, né? Ninguém sabe quando pode acontecer. Outra situação, né, que existe uma proposta do CONFAZ, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse conselho, ele reúne 27 secretários da Fazenda do Estado e do Distrito Federal, mais o ministro da Fazenda. Eles fizeram uma proposta aprovada por unanimidade entre eles, ou seja, todos eles votaram, né, dentro do CONFAZ para aumentar o imposto de 8% para 20%. E aí eles pegaram essa proposta e apresentaram lá no Senado Federal. Gente, eu não sei se vocês já viram como que é feita uma votação no Senado, mas é assim, basicamente. Eles falam lá, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aí todo mundo fica quietinho, aí aprovado. O projeto de resolução do Senado, ele não passa por várias câmaras para aprovação. Ele vai direto para o plenário. E quem que o senador representa? O senador, ele é diferente do deputado. O deputado, ele é um cara que ele representa grupos específicos, né? Grupos de evangélicos, grupos de advogados, grupos de vários setores possíveis. Já o senador, são eleitos 3... aliás, eu estava falando deputado, né? Desculpa. Já o senador, são eleitos 3 por estados, né? Então, ele é eleito na mesma eleição que o governador. E o que ele representa? Ele representa os interesses do estado. E adivinha para onde que vai o imposto da herança? Ele vai para o estado, aquele mesmo que o senador defende os interesses.
Para aprovar essa resolução no Senado, precisa ter uma maioria simples. E o que é isso? Tem 81 senadores. Você precisa que 41 estejam presentes e dos presentes 21 aprovem, ou seja, tem 27 secretarias da Fazenda do Estado que assinaram lá a proposta no começo. E só precisa de 21 para aprovar. Entendeu? É muito fácil aprovar isso. E por que eles têm um argumento que é muito fácil para eles? Olha isso. É difícil acreditar, mas o Brasil é um dos países que menos tributa herança no mundo. Por isso que eu falo que os procrastinadores vão arrebentar, né, com seus filhos se eles não tomarem uma atitude o quanto antes, né? Na França, esse imposto de herança, ele é de 60%. No Japão, ele é de 55%. Na Alemanha e na Suíça, é de 50%. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, é de 40%. No Chile, que é aqui nosso vizinho da América Latina, é de 25%. E aí que eu te digo que aqui no Brasil hoje é 8%, se aumentar para 20%, ainda continua sendo o país que menos tributa herança no mundo. Você acha que é difícil de aprovar essa proposta? Ela vai passar, gente, eu só não sei quando. Por quê? Tem um segundo argumento que é de que precisa aumentar a receita do Estado. Mas não dá para aumentar o ICMS, que é o imposto estadual também, porque senão vai penalizar os mais pobres. O segundo argumento é que o imposto da herança é um tributo que penaliza os que são mais aquinhoados, o que é mentira. Sabe por quê? Porque eu acabei de te mostrar que os ricos, os bilionários, eles não pagam imposto sobre herança, né? Esse imposto ele penaliza a classe média. Então, hoje, o risco que os procrastinadores têm é enorme. Aliás, não deles, né? Dos filhos deles, né? E não para por aí, gente, porque não é só isso, né? Tem uma proposta do senador Cid Gomes tramitando no Senado também, que aumenta de 8% para 16%. É menos mal, né? Comparando com o outro que aumentava para 20%. Mas ainda tem uma proposta pior que a primeira, né? Tem uma proposta de emenda constitucional 96 de 2015 que ela quer fazer o seguinte: ela quer adicionar uma alíquota extra naquele imposto, na mesma alíquota que o imposto de renda. Ou seja, imagina, se aumentar para 20% daquela primeira proposta, pode ter ainda uma alíquota extra de até 27,5%, que é a alíquota máxima do imposto de renda. Ou seja, somando as duas, pode chegar até 47,5% do imposto sobre herança. Eles falam que é um imposto para heranças das grandes fortunas. Só que grandes fortunas para eles é igual às grandes fortunas para quem paga 27,5% de imposto de renda. Então, assim, se você ganha 10 mil reais, você já paga 27,5% de imposto de renda, entendeu? Mas, Fernanda, aumentar para 47,5% pois é, né? Tem país que cobra 50%, 60%. É lógico que lá nesses países ninguém mais passa por isso, né? Todo mundo nesses países já tem uma holding, porque lá só compra imóvel no nome de pessoa jurídica, entendeu? Nome de empresa. Essa alta tributação mudou a cultura desses países. E aqui no Brasil a coisa é diferente, né? E quando que isso vai acontecer, gente? Isso daí eu não sei. Pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer da noite para o dia. Mas é certo que um dia vai acontecer, a gente só não sabe quando. E aí eu lamento muito para esse grupo de procrastinadores que eles estejam fazendo isso com os filhos dele, né? Porque é uma maldade o cara absorver todo esse conhecimento que a gente está passando aqui e permanecer sem adotar esse sistema. Existe aí o terceiro grupo que eu falei, que são os resolvidores. Esse sim tem todo o nosso carinho especial. Porque quando se trata dos nossos filhos, né, a única coisa que importa na nossa vida é não deixar problema para eles. É isso só que nos interessa, né?
Não faz o menor sentido você trabalhar a vida inteira, muito mais do que você precisava para o seu próprio sustento, só para deixar um pouquinho a mais ali para os seus filhos, e aí, no final das contas, tudo escorrer por água abaixo, né? Na prática, você vai deixar um grande pedaço para os outros, né? Para o advogado, para o cartório, para todo mundo, para o Estado, para muita gente. Buscar esse sistema é um ato de amor, né? Porque você não precisa de nada disso. Você organiza esse sistema de holding familiar por um ato de amor para com os seus filhos, com a sua família ou para quem você quer deixar ali. Legal? E aí? Aí você me fala, eu quero estar nesse grupo de resolvedores. Como é que eu faço? Como eu falei para vocês no comecinho, né, dessa palestra, o objetivo aqui era informar. Eu tenho várias limitações pela OAB. O que eu posso fazer aqui é explicar para você como funciona esse serviço. Para também não te deixar cair numa furada, né, numa cilada ali. Então é importante explicar aqui como que funciona. Primeiro passo, você vai passar por uma coisa chamada sessão de viabilidade. É assim que inicia esse sistema. Porque não dá para chegar lá no escritório e falar assim, eu quero fazer uma hold. Não é assim, né? Ela tem que passar por uma análise, um raio-x ali da sua situação patrimonial, da sua família. Não é só para saber se vale a pena ou não, é também para saber quais são os possíveis modelos de holding aplicáveis ao seu caso, né? A sessão de viabilidade, ela é determinante, ela é imprescindível, né? Não dá para fazer uma holding sem passar por ela. Ela é a porta de entrada para um sistema de holding. E nela, eu vou te apresentar, eu vou entender, né, sobre a sua família, sobre o patrimônio e tudo mais. Nela é feita uma análise sobre a sua situação, se é viável holding para o seu caso ou não. E aí, num segundo passo, também muito importante, tem a construção de um croquis estrutural, onde a gente monta como que vai ser os vários modelos de holding e qual que é o custo de cada um, né? E a gente faz, depois que faz o diagnóstico dentro de uma sessão de viabilidade. Porque a gente, né, não sai montando primeiro a holding de qualquer forma. Primeiro a gente coloca no papel para ver como é que vai ser. Dá as opções para a pessoa e aí ela escolhe, e com todo o nosso suporte, é claro. E por fim, aí sim a gente passa para o passo de execução mesmo da holding. E isso é perfeito para você, por exemplo, que tem pelo menos um imóvel. Isso já é perfeito para você. Você tem um bem imóvel, tem um filho, alguém que você gostaria de deixar esses bens um dia, né? Esse sistema, aí ele cai como uma luva para você. E mais uma vez eu vou te dizer que o meu objetivo aqui é informar, daí eu paro por aqui, tudo bem? Eu reconheço que as pessoas, elas realmente querem saber um pouco mais, né, sobre a sua própria realidade específica, mas não dá, né? Não dá para fazer isso aqui porque, primeiro, porque vou te expor você e sua família, e isso eu, como advogada, eu jamais permitiria que acontecesse. O que eu posso fazer? Diante do limite que eu tenho, né, pela OAB, e também para que você não se exponha, eu fiquei aqui, e para que eu não fique aqui prestando serviço, também eu fiz o seguinte: eu deixei na descrição desse vídeo aqui embaixo um link para quem tiver interesse em fazer uma sessão de viabilidade comigo, tá? Nós faríamos isso em um outro local, em outro momento, fora dessa palestra, lá no meu escritório, seja de forma online ou presencial. Aí, lá sim, lá eu posso prestar meu serviço sem limitação e de forma mais tranquila, porque aqui não dá para misturar as coisas, né? Então, eu não consigo manter essa sessão de viabilidade por muito tempo, entendeu? Por quê? Porque eu sou um ser humano, eu tenho as minhas limitações físicas, então eu não posso deixar essa oportunidade aberta por muito tempo, porque senão eu acabo não conseguindo atender as pessoas com qualidade. Entendeu? Então, eu vou manter essa janela de oportunidade para marcar a sessão de viabilidade diretamente comigo apenas por um período curto, tá bom? Então, faz o seguinte: se isso daqui faz sentido para você,
É só clicar aqui no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que você vai poder ter acesso a essa oportunidade, tá bom? E por que eu acho que você realmente devia aproveitar isso? Normalmente, essa sessão de viabilidade é um serviço cobrado no dobro do valor que está nesse formulário. Mas o objetivo aqui é exatamente dar essa possibilidade e te estender para o que você descobriu hoje, né? Para você poder entender a sua realidade sem precisar ficar se expondo e conhecer detalhadamente como que funciona. Isso daqui, gente, é algo que eu sugiro, inclusive eu sugiro para todo mundo, para os meus familiares, para as pessoas queridas na minha vida. Se ter uma holding familiar para defender os interesses dos seus filhos é algo importante para você, fique à vontade, no que eu puder, eu vou te ajudar. Tá aqui o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você, tá bom? Agora, se você é procrastinador, por favor não clica, porque o meu objetivo aqui hoje é ajudar quem realmente quer assumir o compromisso de resolver e quem realmente ama os seus filhos de verdade. Eu só não quero voltar para aquela situação lá atrás que eu mencionei, da pessoa entrando no meu escritório querendo que eu faça inventário e saindo do escritório pior do que ela chegou, por causa daquele ato de horror. Principalmente depois de eu já ter informado os pais dela como que tudo isso funcionava, né? E como se planejar para evitar o inventário. Mas se esse também não for o seu momento, tá tudo bem. Daqui a alguns meses eu pretendo fazer uma nova palestra, quem sabe abrir uma outra possibilidade de sessão de viabilidade novamente. Mas se você não quiser deixar passar essa oportunidade, clica aqui embaixo no link que a gente se encontra em breve, tá bom? E é com isso aqui, gente, que eu termino com a sensação de dever cumprido mesmo, de ter transmitido para vocês essa informação, porque agora ninguém mais vai ser pego de surpresa aí, de calça curta, ninguém mais vai poder falar que não sabia, né? Então eu encerro aqui para vocês com os meus agradecimentos. Boa noite, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, um forte abraço, até mais, tchau, tchau.